Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, que cada semana assinalam os 50 anos do Concílio Vaticano II, recordando as propostas que provocaram uma nova presença da Igreja em cada tempo. Hoje falamos da missão e com o Padre Tony Neves, provincial dos missionários espiritanos. Será depois de lhe apresentarmos algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. Dom Manuel Clemente quer comunidades de acolhimento e missão no Patriarcado de Lisboa. Esse é o programa anunciado na missa de entrada solene na Diocese. O Mosteiro dos Jerónimos rapidamente mostrou ser um espaço pequeno para acolher uma diocese a querer participar na entrada solene do seu novo bispo. A chegada do novo bispo diocesano, acolhido pelo calor do início de julho e a pedir acolhimento. Essa é uma das palavras do seu programa. A outra é missão. O mundo, este nosso mundo de hoje em dia, precisa urgentemente de comunidades de acolhimento e missão. Na homilia da missa de entrada solene no Patriarcado de Lisboa, Dom Manuel Clemente tratou depois de traduzir esse programa, mesmo sem o detalhar. O que é importante é e será que nas nossas comunidades todos possam encontrar sempre um sim à pessoa que são, mesmo quando não devamos conceder o que imediatamente nos peçam. Da parte do Bispo de Lisboa, a promoção de atitudes de acolhimento, fazendo do cristianismo uma casa aberta a todos. Diante da complexidade dos problemas, as respostas nem sempre são fáceis, exigindo abertura, esclarecimento, estudo. E os que não concordam hoje connosco poderão fazê-lo mais à frente, em caminhos necessariamente comuns. Como o próprio nome indica, a concórdia começa nos corações, quando ninguém desiste de ninguém, seja em que campo for. Mas há aspectos que decorrem da difusão do cristianismo de que não é possível abrir mão, sob o perigo de estar em risco a própria humanidade. A dignidade da pessoa humana, na variedade enriquecida de raças e povos e sempre protegida e promovida da concepção à morte natural de cada um. A verdade familiar, na complementaridade homem e mulher. Na mensagem que transmitiu na primeira missa, após ter tomado posse como Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente não esqueceu o Porto, a diocese onde trabalhou durante os últimos anos e que considera uma região inspiradora para todo o país. Norte, que aliás, bem nos pode inspirar a todos pela capacidade de resistir, recomeçar e inovar que a sua população reiteradamente demonstra em muitos dos seus intervenientes sociais, económicos e culturais. Dom Manuel Clemente é o 17º Patriarca de Lisboa, regressando a uma casa que conhece para acolher e anunciar. Estes são dois verbos do seu programa diocesano. A tomada de posse como Patriarca de Lisboa foi um momento simbólico onde as imagens traduzem a sucessão de Dom José Policarpo para Dom Manuel Clemente. É o momento mais simbólico de uma cerimónia de tomada de posse. Dom José Policarpo entrega o báculo de bispo diocesano e cede a cátedra da diocese ao novo Patriarca de Lisboa, o 17º, Dom Manuel Clemente. Alguns atos formais marcaram uma celebração que aconteceu durante a oração da hora intermédia. O decreto de nomeação do Papa Francisco, lido pelo Núncio Apostólico em Lisboa, e a leitura da ata de tomada de posse. Na sua saudação aos presentes, o novo Patriarca disse que, mais que uma tomada de posse, o momento representava uma disposição de si mesmo. Trata-se de uma disposição do próprio para que a Igreja de Lisboa de agora tome conta de mim. E a Igreja de Lisboa me passará a ser senhora e eu mais um servidor, já era antes de fazer para o Porto e agora volta a ser com estas novas funções. Porque a própria Igreja, ela mesma, é, como sinal de Cristo, a única possuidora de tudo e uma posse que significa serviço e que significa entrega. Cristo tem-nos a todos consigo, porque por todos nós deu e dá a sua vida.
O patriarca começou a sua curta intervenção saudando as forças vivas da diocese, começando pelo seu antecessor Dom José Policarpo, que serviu a diocese durante 15 anos e que considera um amigo e um orientador que o acompanhou durante quase toda a sua vida. Para o trabalho que irá coordenar no Patriarcado de Lisboa, as expectativas são muitas. Um irmão sempre com disponibilidade de nos ouvir. Tem um conhecimento da sociedade muito grande e, portanto, nós esperamos imenso dele. Ele pode ter um papel muito importante, porque a Igreja tem um papel muito grande na humanização da sociedade, na melhoria da sociedade. O que eu espero do Sr. Dom Manuel Clemente é constantemente a minha fé na apostolicidade da Igreja seja renovada pela presença dele. Depois do Cardeal Sergeiro, do Cardeal Ribeiro, do Cardeal José Policarpo, eu penso que o sangue novo do Sr. Dom Manuel vai ajudar-nos profundamente, está bem? Dom Manuel Clemente tomou posse como 17º Patriarca de Lisboa na sede diocesana, sucedendo a Dom José Policarpo, que deixou o cargo após o Papa Francisco ter aceito o seu pedido de renúncia por limite de idade no dia 18 de maio. O início da missão de Dom Manuel Clemente no Patriarcado de Lisboa foi a oportunidade para a publicação de 2 novos títulos: Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, e Uma Casa Aberta a Todos. O regresso de Dom Manuel Clemente a Lisboa como patriarca, após mais de 6 anos à frente da Diocese do Porto, foi o contexto para a publicação do livro Uma Casa Aberta a Todos, lançado pela Paulinas Editora. Dom Manuel Clemente, agraciado com o Prémio Pessoa em 2009, é apresentado no núcleo extenso de 3 entrevistas, realizadas pelo jornalista Paulo Rocha. 2 delas já após a nomeação para Patriarca de Lisboa, onde se passa em revista a vida e obra do novo Patriarca, abordando os temas em debate e as expectativas nesta hora de mudança. Ele vai apresentando aquilo que pensa fazer e a forma como pensa estar na Diocese de Lisboa, tendo em conta sempre o enquadramento histórico. Ou seja, não é uma pessoa que aparece aqui do nada, para além que ele conhece profundamente a Diocese, mas não é uma pessoa que aparece aqui, enfim, desligado da história, insere-se na história desta Diocese, insere-se na história das comunidades cristãs e quer ser mais um que contribui para que, de facto, o Evangelho seja mais vivido neste tempo e no contexto em que vivemos. Um diálogo que aborda a infância, a formação sacerdotal e o pensamento do novo Patriarca de Lisboa, além de assuntos mais recentes como a nomeação e ainda a eleição como Presidente da Conferência Episcopal e o que implica ter as 2 funções em simultâneo. Também a sua investigação histórica, nomeadamente dos séculos XIX e XX, é abordada através da sua análise sobre os desafios da Igreja Católica perante as mudanças de época. Ele olha a atual época, o atual momento, como também uma mudança epocal que está a acontecer, onde não se sabe muito ainda sobre aquilo que irá acontecer no futuro e por isso é impossível também ter uma solução, ter uma receita na manga diante dos problemas que acontecem. Não só uma receita para a Igreja Católica, mas uma receita também para a comunidade política, para quem tem de decidir. De facto, diante de enormes desafios, porque estamos numa mudança de época, aquilo que o Dom Manuel vai repetindo é que é preciso estar, é preciso ir ensaiando, adiantando sempre o que é o contributo que a Igreja Católica tem para dar a cada tempo. Um contributo que Dom Manuel Clemente, de 64 anos, também deu ao longo dos últimos 15 anos com a sua presença na rúbrica O Passado do Presente no programa Eclésia. Dom Manuel Clemente olhava sempre estas possibilidades de presença no programa de televisão e de resposta a qualquer jornalista como possibilidade de diálogo cultural que ele queria fazer. Porque tem muito a dizer. Dom Manuel Clemente afirma ainda neste livro, entrevista da Paulinas Editora, que volta à capital portuguesa com as prioridades de ouvir muito as pessoas e transformar as comunidades cristãs em centro de acolhimento e missão. Atitudes centrais do pensamento apresentados na segunda parte deste livro, a partir de textos do próprio Bispo de Lisboa. Os desafios do novo Patriarca são também o tema central do livro Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, da Paulus Editora. Uma obra que relata diversos episódios da vida do Patriarca de Lisboa, passando em revista a relação com a família e com os amigos, as raízes da sua vocação e as suas paixões, além de um pequeno glossário com o pensamento de Dom Manuel Clemente sobre variados temas.
Antes de mais, apresentá-lo biograficamente, conhecer a história, de onde é que vem, qual foi o seu crescimento, como é que chegou até aqui. Depois também apresentar-lhe o pensamento, mais do que propriamente a pessoa, importa saber o que é que a pessoa pensa. E portanto escolhemos uma série de termos e fomos buscar intervenções de Dom Manuel ao longo dos últimos anos para nos mostrar aquilo que ele pensa em relação a uma determinada variedade de assuntos. Finalmente, procurámos olhar um bocadinho para a Diocese, não só para o novo Patriarca, mas também para a Diocese que ele vai tomar posse e orientar. Áreas como a catequese, a ação social, a reorganização da diocese, a formação do clero, a juventude, a secularização e o diálogo com a sociedade civil são apresentadas como prioritárias no início do trabalho do sucessor de Dom José Policarpo. Uma obra que elenca os desafios que aguardam o recém-eleito patriarca e analisa a sua importância na sociedade. Procuramos fazer essas duas coisas. Por um lado, sim, olhar para a sociedade e saber que o Patriarca terá uma voz forte, uma voz firme, que terá que se pronunciar sobre uma série de assuntos, mas também olhar para a Diocese. O trabalho do Bispo é essencialmente cuidar das suas ovelhas. E, portanto, a Diocese tem desafios, tem realidades, tem debilidades que são precisas trabalhar, são precisas fazer face a novas realidades, tanto no apoio social como na parte da própria formação do clero, na formação dos próprios cristãos e na sua participação na vida da Diocese. E, portanto, é impossível olharmos para o Patriarca e não vermos esta área que será, talvez, se calhar, a prioritária para ele apontar logo no início do seu trabalho aqui. Uma casa aberta a todos e Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, duas obras que revelam a maneira de ser e o pensamento do novo Patriarca da capital portuguesa. Rumo ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude, jovens de Portugal dizem as expectativas para o encontro com o Papa. Sou marcado desde sempre com sinal do Redentor. Eu vou às Jornadas Mundiais da Juventude, ao Rio de Janeiro. É uma experiência nova e espero, de fundo do coração, que seja uma experiência única. Tudo o que eu quero é entrar em comunhão com os outros jovens e, consequentemente, com Deus. A Jornada Mundial da Juventude permite-nos vivenciar de forma única o ser cristão pela grandiosidade e intensidade espiritual com que vivemos essa semana, através da participação em catequeses, orações, reflexões, partilhas, adoração. É através deste encontro que conseguimos encontrar-nos, encontrar também com o outro, mas principalmente com Cristo. Sejam missionários, nos convidar. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar todas as notícias da atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Agora, a evocação dos 50 anos do Concílio Vaticano II. E falamos com o Padre Tony Neves. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco nestes dias em que, de facto, recordamos o que nos disse o Concílio Vaticano II acerca da missão. No nosso encontro da última semana falámos do decreto precisamente sobre a missão, um decreto ad gentes. Hoje, as temáticas da justiça e da paz que o Concílio Vaticano II, o segundo fala, relacionadas também com a missão, são decisivas? Há sempre essa preocupação por uma afirmação da salvaguarda dos direitos das pessoas a quem se anuncia o Evangelho? Absolutamente decisivas. Aliás, todo o concílio aposta muito na figura da pessoa humana. E é em torno da pessoa humana, criação privilegiada de Deus, que giram todos os documentos e todas as reflexões do Vaticano II. No fundo, o Evangelho é isso mesmo, não é? Tem a ver com pessoas. E o que se quer é que as pessoas se salvem. E quando nós falamos de salvação, não estamos a falar só de qualquer coisa que vai acontecer depois de nós morrermos, mas falamos de toda uma vida que tem que ser marcada pelo respeito, pela dignidade e também pela felicidade das pessoas. Não há alternativa. Se o decreto ad gentes que falámos na semana passada, ou se falámos no passado, último encontro, sim, no último encontro, tem a ver com uma primeira fase do concílio,
a Gaudium et Spes é um fruto maduro do concílio. Portanto, há todo um caminho que os bispos vão fazendo ao longo do Vaticano II e a Gaudium et Spes é aprovado no encerramento. Uma Constituição central do concílio. E é uma Constituição pastoral, que não deixa de ser interessante, porque a focagem vai mesmo para a atividade da Igreja na sociedade. Na sociedade. E o que é que aí é dito acerca precisamente da atividade da missão e promoção dos direitos humanos, da justiça e da paz? Bom, Paulo VI depois vai falar no homem todo e em todos os homens, para dizer que ninguém pode ficar fora deste projeto de felicidade que a Igreja propõe e nenhuma dimensão da pessoa também pode ficar fora. Daí que nós falamos de justiça, nós falamos de paz, nós falamos de direitos humanos, falamos das relações internacionais que têm que ser pautadas pelo respeito pelas pessoas e não por interesses económicos ou financeiros ou outros. Nós falamos da cultura como aquela imagem de marca das pessoas e dos povos e todos estes elementos têm que estar presentes porque senão as pessoas não se realizam como pessoas, senão as pessoas não são felizes. O projeto da Igreja é um projeto de felicidade. Por isso, é urgente combater todas as formas de discriminação, é preciso dar cabo da pobreza, porque a pobreza, por um lado, separa as pessoas e faz com que umas vivam muito bem e outras passem muito mal. Paulo VI tem uma expressão muito feliz, diz, não faz sentido que as pessoas umas estejam no luxo e outras estejam no lixo, não pode ser. As pessoas são todas criaturas de Deus, são filhos e filhas de Deus, portanto têm igual dignidade, que é outra das ideias que a Gaudium et Spes salienta. A dignidade humana é geral, portanto somos todos igualmente dignos, portanto não há pessoas mais e pessoas menos, há pessoas, e por isso todas têm que ter reunidas um mínimo de condições para que a sua vida seja digna. Portanto, isto também passa pela Gaudium et Spes. E por isso se fala de trabalho, e por isso se fala de justiça, enfim, há um conjunto de valores que são valores humanos, que são reconhecidos socialmente, portanto não são um valor exclusivo do Evangelho, mas que o Evangelho, naturalmente, que potencia e pede que sejam valores testemunhados e acessíveis a todos. Por vezes, a atividade missionária, nomeadamente dos missionários que partem para além fronteiras, acontece precisamente em contextos de pobreza, onde é preciso denunciar os direitos humanos que são colocados em causa. Isso ainda permanece muito nos dias de hoje? Ainda é assim? Cada vez mais. Cada vez mais. A relação do missionário com os governos e com as instituições do mundo, sobretudo do mundo da economia e da política, são relações que muitas vezes são tensas. Porquê? Porque o missionário leva o Evangelho e por isso ele tem que, por um lado, anunciar um projeto de vida que é de felicidade, que é de justiça, que é paz. E isso, em muitos contextos, obriga também a denunciar todos os atentados aos direitos humanos, todas as injustiças que se cometem, as desigualdades sociais gritantes que muitas vezes caracterizam as sociedades. E aí, obviamente, os missionários passam mal. E são a voz do povo que está na pobreza. Muitas das vezes são a única voz, são amplificadores da voz do povo. O povo não pode gritar, tem que falar em surdina, porque se grita é esmagado, e a gente sente isso em muitos contextos, e por isso o missionário muitas vezes é o único amplificador. É aquele que escuta o povo que está a falar em surdina, partilha o dia-a-dia com o povo, sabe o que é que o povo está a sofrer, sabe o que o povo tem direito a exigir, e por isso é ele que está a gritar. E por isso também é ele muitas vezes quem cai, não é? Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que, porque anunciaram o Evangelho, porque denunciaram atrocidades e injustiças, foram presos, foram maltratados, foram perseguidos, muitos e muitas foram mortas. E se fosse preciso enumerar alguns exemplos destes dias, continua ainda o caso no Sudão, continuam muitas outras latitudes? Nestes dias há situações gravíssimas, por exemplo na República Centro-Africana, por exemplo no Sudão, por exemplo na Síria, por exemplo na Índia, por exemplo na Nigéria, para falar apenas de casos que me são relativamente próximos, porque tenho colegas que estão a trabalhar nesses contextos e que com muita frequência nos fazem chegar informações das atrocidades que lá são cometidas. Portanto, falar desses casos não é falar de coisas de há muito tempo, é falar de coisas que estão a acontecer agora. E que estão a cumprir o que disse o Conselho Vaticano II. Exatamente, e estão a dar razão à Gaudium et Spes, que vai continuar a ser por muito tempo um texto emblemático, um texto fantástico, pela sua atualidade e, sobretudo, pela forma muito perspicaz como analisou os problemas do mundo e como aponta saídas para
que se combata a pobreza e se respeitem os direitos humanos. Uma última referência ainda neste capítulo sobre as relações internacionais. Até que ponto o missionário, não sendo um diplomata, é um ator central nas relações internacionais? O missionário joga esse papel por muitas razões. E a primeira razão é porque é alguém que vem de fora. E ao vir de fora, pode muitas vezes cumprir um papel que é muito importante, que é o papel de mediador. É alguém que vive com o povo, partilha a vida do povo, mas não é originário do povo, portanto sente-se um bocadinho equidistante do povo e da governação para poder muitas vezes construir esta ponte. E por isso está do lado do povo, percebe os problemas do povo, luta pelos direitos do povo e denuncia junto das autoridades, enfim, aquilo que elas praticam de forma menos correta e que por isso esmagam também a dignidade do povo. Essa foi a sua experiência em Angola, que depois também foi objeto de estudo, se bem me recordo, para o doutoramento? Foi. E não há dúvida que quando vivemos num contexto de guerra como aquele que eu vivi em Angola, isto é óbvio, não é? E quando a gente repara que há um governo e militares de um lado e do outro que esmagam o povo a seu belo prazer porque acham que têm essa autoridade e têm esse direito, é preciso haver alguém que se meta na frente e que diga isso não pode ser, isto não é correto e há que denunciar. Foi esse o papel que a Igreja Católica fez durante a Guerra Civil de Angola. E ainda bem, porque foi importante para a pacificação do país e para que os pobres, para que o povo visse os seus direitos mais ou menos respeitados. E lá está, não por, enfim, qualquer ideal ou projeto político, mas pelo mandato do Evangelho para cumprir aquilo que o Concílio Vaticano II diz. Para cumprir a Gaudium et Spes, sobretudo para cumprir a Gaudium et Spes. Padre António Neves, muito obrigado por ter estado uma vez mais connosco a apresentar estes conteúdos do Concílio Vaticano II no que diz respeito à missão, que continuaremos na próxima semana. Já amanhã são outros temas da autoridade religiosa que estão neste programa da Igreja Católica. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.